para fechar o nosso mini módulo sobre etimologia em ciências da natureza, espero que você tenha até aqui gostado, eu quero falar da química orgânica, que eu sempre digo que estudar química orgânica, a nomenclatura dos compostos orgânicos, é como estudar uma língua estrangeira. É a mesma coisa que estudar língua estrangeira. Se você entender a nomenclatura da química orgânica como um idioma a ser estudado, seus problemas acabaram. Primeira informação, né, para compor qualquer termo lá. Você tem que saber que a primeira coisa, o que seria o prefixo, não vamos entrar aqui em termos, né, do que é prefixo, radical e tal, seria o radical. Mas a primeira parte que aparece na palavra vai ser o número de carbonos. Então, se é met, et, prop, but, e aí vai todos os outros termos que você tem que saber e não eu, né? Tô aqui falando alguns que eu lembrei. Met 1 carbono, et 2 carbonos, prop 3, but 4 e assim por diante. Quer dizer, a primeira parte vai dizer quantos carbonos tem. A parte do meio, que você tem o an, en e in, vai dizer se tem só ligações simples, duplas ou triplas, ou seja, eu tô traduzindo uma linguagem. Da mesma forma que quando eu vou ensinar a formatação do português, do inglês, do espanhol, do italiano, eu vou fazer por associações entre significados de termos, aqui é na linguagem a mesma coisa. O an é ligação simples, o en é ligação dupla, o in é ligação tripla. Tá, professor? E aí, para formar toda a palavra, no final eu tenho o quê? A terminação do meu composto orgânico mostra que função é. Se termina em O é hidrocarboneto, se termina em OL é álcool, olha como eu sei. Se termina em AL é aldeído, se termina em OICO, acho que é ácido carboxílico, tomara que eu não tenha errado, ácido não sei o que lá, OICO. Então quer dizer, você tem as terminações identificando a função orgânica. No momento que você entender isso, quando você for fazer um resumo de química orgânica, não vai lá botando todos os termos, você vai ficar maluco, é muito termo, cara. Vai fazendo a terminação da separação de cada parte da palavra. Na hora você monta. Ah, professor, mas é que daí às vezes assim, ó, tu tá na aula de química, vem só lá, propanal, beleza, propanol, eu sei, propanóico, suave. Daí quando chega no Enem, é uns nomes gigantescos de uns compostos. Não, calma. Se for um nome gigantesco do composto e tu tiver essa calma, essa tranquilidade para o que significa cada parte da palavra, tu vai conseguir, no mínimo, eliminar alternativas. Só que tu tem que manter a calma. Tu não pode ver um troço lá, um nome que tu nunca viu e entrar em completo desespero. Calma. Vai analisando, vai separando o que tu tem que fazer e vai distribuindo. Então, estude a química orgânica, essa é a última dica que eu queria dar, como se fosse uma língua estrangeira, vendo possibilidades. Na hora que você estiver fazendo uma questão de química orgânica, atenção que essa é a melhor maneira de estudar. Tá fazendo uma questão, apareceu um termo desses? Ah, professor, mas eu não posso perder tempo aqui. Apareceu um termo desses, destaca as partes dele. Ó, essa parte aqui está indicando o número de carbonos, essa aqui é a dupla ou tripla, essa aqui é a função. Vai otimizando esse processo de forma que você memorize mais fácil. É tão importante isso para memorizar que eu estudei assim, e é isso que eu queria falar agora no final, quando eu estava no ensino médio. E até hoje eu lembro. Porque é cientificamente comprovado que quando a gente faz associações lógicas para memorizar alguma coisa, a gente lembra mais fácil. É cientificamente comprovado. Então, se você ficar na frente de um papel memorizando o que é metano, butanol, propanóico, butenóico, se você ficar memorizando isso, é muito mais difícil do que fazendo associações. Então, use a lógica para facilitar a sua vida na memorização de quando você for estudar conteúdos como esse. Eu quis fazer essa aula de química orgânica para te dizer isso. E eu vejo muito aluno, a química orgânica é um conteúdo que divide muitos alunos em amo ou odeio. Então, ou o cara adora química orgânica ou ele odeia. E geralmente, o amar ou odiar tá ligado ao quê? A essa memorização. E se você for fazer uma pesquisa com alunos que estudam química, a maioria dos que amam química orgânica fazem essa associação lógica na hora dos nomes e os que odeiam não fazem, acham uma decoreba sem fundamento e por isso não conseguem estudar. Espero que esse mini módulo tenha te ajudado a estudar um pouquinho melhor a parte de ciência da natureza. Se eu conseguir isso, com certeza estou indo além do que já era o objetivo da chave mestra, com a ideia desse mini módulo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Valeu, te vejo numa próxima e bons estudos!